Olá, estamos de volta com as nossas reflexões sobre o livro de Marcos. Hoje vamos estudar o capítulo 2, mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no nosso canal e nos ajudasse a divulgar a palavra de Deus. Olhando para o capítulo 2, nós vemos já a descrição de Marcos colocando a Jesus, o servo, como aquele que veio trazer benefícios para a humanidade. E um dos benefícios que Jesus veio trazer foi o perdão dos pecados. Quando nós vemos a descrição dos primeiros versículos e Marcos narrando a história daquele paralítico que foi carregado pelos seus 4 amigos e subiram ao telhado e destelharam ali aquele lugar e desceram o paralítico perante Jesus, nós vemos primeiro que aquelas 4 pessoas, elas eram cheias de amor, cheias de compaixão, cheias de misericórdia pelo seu semelhante. E nós vemos quando eles desceram aquele paralítico, Jesus olhou para aquele paralítico e Jesus disse assim para ele: olha, os teus pecados estão perdoados. E nós vemos que a multidão que estava ao redor de Jesus, talvez tenha pensado assim: como assim pecados perdoados? Ele precisa ser curado. Ele precisa ser liberto deste mal físico, mas Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia que para ele receber a cura física, ele precisava estar com o coração limpo, ele precisava de perdão e também externar perdão, ele precisava de amor e também externar amor, ele precisava de misericórdia e também externar misericórdia. Então, quando isso aconteceu, quando Jesus olhou com seu olhar de compaixão para ele e disse que os seus pecados estavam perdoados, ele recebeu a palavra do Senhor e o seu coração começou a limpar, começou a clarear e ali ele pôde ter comunhão com Deus. E a partir daquela comunhão, o Senhor Jesus também manifestou sobre aquela vida o poder de cura e ele pôde ser curado naquele momento. Então nós vimos que Jesus, ele nos concede a bênção, nos concede a solução, nos concede a vitória e nos concede a cura quando o nosso coração está limpo, está cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. O nosso coração está totalmente voltado para Deus. Então este benefício é um benefício que não só aquele paralítico pode receber, mas como também nós hoje, você e eu, podemos receber os benefícios do nosso Senhor Jesus, quando nós nos decidimos a ter um coração limpo, a ter um coração puro, a poder então se dispor a fazer a vontade de Deus e observar a sua palavra. Então nós vemos então que depois do perdão, o Senhor veio trazer outro benefício. E qual era esse benefício? Ora, era a satisfação. Quando Jesus olhou para aquele homem chamado Levi e disse para ele: olha, vem, segue-me. Jesus queria que aquele homem fosse um de seus discípulos, como foi, mas ele era um coletor de impostos. Ele era uma pessoa que tinha uma má fama diante da sociedade. Mas Jesus olhou para ele também com compaixão. Jesus olhou para ele também com misericórdia. E também tirou ele daquela situação de dificuldade em que ele estava, moral, de uma fama ruim, e colocou-lhe agora ao lado do próprio Jesus, dando-lhe honra e fazendo dele um discípulo. Então Jesus trouxe satisfação àquela vida, àquele homem, àquele coração. Nós vemos que Jesus também, ele se intitulou o médico dos médicos, porque quando alguém perguntou para ele, disse assim: olha, como que você, Jesus, o Filho de Deus, se reúne com essas pessoas mais humildes, essas pessoas que aqueles da alta sociedade não dão nenhum valor? Jesus olhou para eles e disse assim: olha, eu vim para curar os enfermos. Os médicos não precisam de cura. Quem precisa de cura são os doentes. Então eu vim para ficar no meio dos necessitados, dos doentes, daqueles que se dispõem para o reino de Deus, daqueles que abrem o coração para entender a palavra de Deus. Então eu e você somos um desses que abrimos o nosso coração para entender a palavra. E agora nós estamos com o médico dos médicos ao nosso lado,
aquele que cura não só a enfermidade do corpo, mas também a enfermidade da alma, do coração. Ele arranca a angústia, a tristeza, a maldade, os pensamentos ruins e nos dá aquela virtude de paz na alma, de coração alegre, de desejo de sempre estar disposto a ajudar o próximo, a ser justo, a ser verdadeiro e a ser fiel na sua palavra. Que coisa linda é o nosso Jesus. Então nós vemos que Jesus também, ele veio para mudar as nossas vestimentas, para mudar o nosso modo de viver e o nosso modo de ver o mundo. Quando Jesus olhou para aquele lugar, os líderes religiosos ficaram impressionados, dizendo, não é dessa forma. Nós, homens religiosos, conhecedores da Bíblia e tudo, nós não nos misturamos com essa raça, com esse povo, com essa gente tão humilde. Mas Jesus, ele veio mudando o modo de ver, veio mudando a visão do mundo, porque cada um do ser humano tem valor diante do Senhor. Ele foi escolhido, ele foi separado, ele foi chamado para ser uma testemunha viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor amava a todos, independente da posição social, independente da aquisição material, ou do intelectual, ou qualquer outra coisa. O Senhor olha igualmente para todos e ama a todos. E era um modo de ver que aqueles fariseus e saduceus não tinham e não aceitaram também este modo de Jesus, mas todos o que aceitaram foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Aleluia! Então nós vemos aqui, dos versículos 22 aos 23, os últimos versículos, nós vemos que Jesus também nos trouxe liberdade. Por quê? Porque então aqueles fariseus e saduceus e os judeus tradicionais, eles cumpriam, como cumprem ainda hoje, muitas regras, muitos dogmas, muitas tradições, das quais até não podiam fazer nenhuma bondade no dia de sábado e por aí vai. Mas Jesus mostrou que o mal, ele é mal todos os dias e faz o mal todos os dias. E por que nós não podemos fazer o bem todos os dias também, incluindo o sábado? Então Jesus mostrou para eles que o bem, ele deve ser feito todos os dias. As atitudes boas de ajudar, de erguer o necessitado, de amparar aquele que precisa, é todos os dias que nós devemos fazer. E não em dias alternados ou em dias escolhidos. Porque também nós não sabemos o dia nem a hora que há de vir o Filho de Deus e arrebatar a sua igreja. Então precisamos agir e fazer aquilo que ele nos mandou todos os dias. E o que ele nos mandou, simplesmente amar o próximo como a nós mesmos, não é? E honrar e amar a Deus acima de todas as coisas. Então é isto que Marcos capítulo 2, ele nos dá de uma visão geral, de uma maneira resumida, mas é uma lição linda para nós, que continuemos neste propósito de observar essa palavra e de infiltrá-la em nosso coração e de procurar cumpri-la em nossa vida e deixar que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Que Deus abençoe e nos guarde cada dia. Amém?